a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça e, juntamente com Matheus Torres, somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora de Química Severina Ferreira, da Escola de Referência Ensino Médio do Beberibe. O podcast de hoje vai ser da área de natureza e o assunto será a importância da água. Obrigada, Matheus, pelo convite. E vamos lá. A hidrosfera é a camada da Terra que corresponde à parte líquida, como os oceanos, mares e águas continentais. Essas águas continentais são os rios, os lagos e as águas subterrâneas. Essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida, pois não somos capazes de sobreviver sem a água. Para se ter ideia, a água corresponde a 60% da massa corpórea de um adulto e 75% de uma criança. No interior das células, ela permite um perfeito meio de mobilização e migração de outras moléculas. A água transporta para dentro da célula moléculas de glicose, íons de sódio, potássio e cálcio, que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. O nosso corpo perde diariamente de 1.500 a 3.000 ml de água e deve ser reposta continuamente por líquidos e alimentos. A perda de 10% do total de água do nosso corpo causa desidratação. E se chegar a 20%, pode ser fatal. Apesar de 70% da superfície do nosso planeta ser coberta de água, apenas 2,7% corresponde à água doce. E desse percentual, apenas 0,1% está disponível para o consumo humano, para o uso industrial e o uso na agricultura, que são encontrados em córregos, rios e lagos, que constituem os recursos hídricos superficiais, ou no solo e subsolo, que formam os recursos hídricos subterrâneos. O ciclo hidrológico da água é o movimento da água passando dos oceanos para a atmosfera e dessa para a superfície terrestre, ou no subsolo, e no retorno para os oceanos. Esse ciclo se inicia quando o Sol aquece e evapora as águas dos oceanos, dos lagos e do solo. Esses vapores se juntam, formando as nuvens, e por determinadas condições de pressão e temperatura, se condensam e precipitam na forma de chuva, ou na forma de granizo, ou na forma de neve. E quando chove nos continentes, a água é retida pela vegetação e acaba novamente evaporando e voltando novamente para a atmosfera. A outra parte escoa diretamente para rios, lagos e oceanos, ou infiltra-se no solo. Uma parte da água infiltrada no solo é retida pelas raízes das plantas, que acaba evaporando através da porosidade do solo, ou através da respiração desses vegetais. E a outra parte da água infiltrada move-se diretamente para camadas mais profundas, por ação da gravidade, até chegar às chamadas águas saturadas. Nessa região do subsolo, a água preenche todos os espaços vazios, constituindo assim as águas subterrâneas. E assim fecha-se o ciclo hidrológico. A água dissolve a maioria das substâncias e, por isso, é considerada solvente universal. É um recurso natural que está cada vez mais ameaçado. O responsável por essa ameaça é a poluição causada pelo aumento da densidade demográfica, o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento da agricultura. Os produtos químicos tóxicos empregados na indústria produzem detritos que são despejados diretamente nos rios, lagos ou águas costeiras. Esses detritos podem matar organismos vivos ou se acumularem nos tecidos dos peixes e crustáceos. Esses animais fazem parte da cadeia alimentar humana e sua ingestão
pode provocar danos à saúde. Os nitratos e os pesticidas usados na agricultura contaminam os lençóis freáticos, que estão associados ao desenvolvimento de vários tipos de doenças. A poluição térmica causada pela água utilizada no sistema de refrigeração das usinas de energia também reduz a sustentabilidade dos rios e lagos. Por isso, é preciso proteger os mananciais, recuperar os rios poluídos, incentivar a educação ambiental e o uso consciente da água. A falta de água no Brasil está relacionada com alguns fatores. São eles: os intensos desmatamentos, que fazem com que a água da chuva escorra rapidamente, reduzindo a sua infiltração no solo, o que prejudica a sustentação dos cursos de água, levando ao desaparecimento no período da estiagem. E outro fator é a impermeabilização do solo, que é intensificada nas grandes cidades pelo uso dos asfaltos, cimento e calçamento, que impede a infiltração das águas no solo, que deixam de abastecer os cursos subterrâneos, que são necessários para muitas cidades que perfuram poços para atender às suas necessidades. O aumento do consumo de água e o aumento no desperdício também são fatores que levam a essa falta d'água. E, por último, a diminuição de chuvas. Por isso, é preciso preservar os rios, porque, além de preservar grande parte da vida, suas águas servem para abastecimento, alimento, uso doméstico, irrigação, produção industrial, fonte de energia e meio de transporte. A falta de água no Brasil tornou-se mais grave a partir de 2014. Muitas regiões foram atingidas, e a mais atingida, a região Nordeste, que foi considerada a pior seca do século, que também é considerada a pior crise hídrica da história. Existem algumas formas de resolver esse problema. Entre elas, a construção de represas, a construção de açudes, a construção de canais ou desvio dos cursos de rios para beneficiar as áreas secas, ou transformar água salgada em água doce pelo processo da osmose reversa. Apesar da água possuir capacidade de renovação, o crescimento populacional, o crescimento industrial e o crescimento da agricultura requer um consumo ainda maior, que ultrapassa essa capacidade de renovação. E a agricultura é o setor principal responsável por maior desperdício de água. Esse desperdício também ocorre nas nossas casas todos os dias, durante os afazeres domésticos, a higiene pessoal e vazamentos. As consequências da crise hídrica no Brasil são a redução na oferta de alimentos, redução no fornecimento de energia, redução no abastecimento de água e impacto na economia. Algumas ações podem ser utilizadas para enfrentar a escassez de água. São elas: usar a água de maneira racional, utilizar o reuso da água, reutilizar a água da chuva, conservar os mananciais, usar técnicas de irrigação mais eficientes e fazer o tratamento de água. Também existe algumas ações que podemos utilizar para evitar o desperdício de água. Por exemplo, não deixar o chuveiro aberto o tempo todo durante o banho. Escovar os dentes utilizando um copo com água. Isso você vai economizar 3 litros de água. Consertar todos os vazamentos da casa, como torneira, válvula de descarga, cano. Isso vai economizar em torno de 46 litros de água por dia. Não deixar a caixa de água transbordar e mantê-la sempre tampada. Evitar lavar a louça com a torneira aberta o tempo todo e só utilizar a máquina de lavar quando estiver totalmente cheia. E reutilizar a água do enxágue para lavar quintais e calçadas.
Aguar plantas ou jardins apenas uma vez no dia, ou pela manhã ou à noite, usando sempre ou mangueira com guincho ou um regador, né? Lavar o carro uma vez por mês, utilizando um balde. Isso vai economizar bastante água. Essa é a contribuição de todos nós para enfrentar essa escassez de água. Obrigada. Agradecemos à professora Severina pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.